E aí, tudo bem? Suriel Potts aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. E nessa aula a gente vai estar falando sobre uma das coisas que vem chamando a atenção de muitas pessoas do mercado financeiro. A gente vai estar falando sobre criptomoedas e Bitcoin. Com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. E olha só, para a gente falar desse mundo de criptomoedas, moedas digitais, eu trouxe um convidado especial aqui. Mas antes da gente começar, é importante que você saiba uma coisa. Sempre que você for fazer qualquer tipo de investimento, seja trade ou você for fazer algum tipo de compra para o longo prazo, é importante que você esteja com bastante conhecimento sobre isso. O que mais a gente vê no mundo financeiro são as pessoas querendo ganhar muita grana, só que elas não têm um conhecimento apropriado, elas não entendem aonde que elas devem comprar, aonde que elas devem vender e como se portar no mercado financeiro. Por isso, se você for uma pessoa que tem o desejo de começar no mundo de criptomoedas, é importante que você entenda como que esse mundo funciona. E aqui do meu lado está Diego Velasquez, que é uma das referências do mundo cripto aqui no Brasil. Fala aí, Diego, beleza? E aí, vamos nessa? Como é que funciona o mundo de cripto? Conta pra gente. Bom, o mundo cripto é o seguinte, o mundo cripto está crescendo muito, né? A gente tem hoje cerca de 1,5% da população mundial investindo em criptomoedas e mais de 65% da população mundial acessa a internet. É um meio de transacionar recursos na internet, se você quiser transacionar recursos para longe e tudo mais, é um meio mais barato, mais eficiente e o mundo cripto está crescendo muito. Esse ano teve um capital institucional muito grande que entrou no nosso mundo cripto e a gente tem algumas dicas aqui para vocês, quem não comprou ainda criptomoedas, quem já investe em criptomoedas, temos algumas dicas para apresentar aqui para vocês. Cara, me conta um pouco aí sobre a história do cripto. Como é que tudo isso começou? Tudo começou na crise de 2008, crise de 2008 lá atrás nos Estados Unidos, quando teve aquela bolha imobiliária, a gente tinha os bancos na evolução do dinheiro, a gente saiu do ouro, e aí você não conseguia carregar ouro, era muito difícil você carregar ouro, aí você ia para o Orives te dava um papel que era uma garantia daquele ouro, e aí chegaram os governos e falaram, não, agora o nosso moeda oficial vai ser o dólar e o dólar vai ser lastreado no ouro. E aí depois de 1972, 1973, você não tinha mais o lastro do governo com ouro, você podia emitir dólar à vontade. E aí você gera um negócio chamado de inflação. Inflação é quando você tem 100 dólares, o que você comprou? Pensa só, o que você comprou há 10 anos atrás com 100 reais que hoje você não consegue comprar? O nome disso é inflação. E aí a inflação é porque você imprime muito recurso, imprime muito dinheiro e você não tem um lastro para isso, você não tem algo que dê sustentabilidade a isso tudo. E aí um grupo de pessoas, grupo de hackers, tentou desenvolver algo que fosse muito similar ao ouro, que fosse escasso, né? O ouro, apesar de ser um meio de troca, ser uma reserva de valor, ele tende a valorizar ano após ano porque você tem uma escassez, você não consegue extrair mais ouro que existe no mundo. Hoje, se você contabilizar todo o ouro que existe, não dão 2 piscinas olímpicas, aquelas piscinas das Olimpíadas, não consegue preencher 2. Então é um ativo muito escasso. E aí tentaram criar uma moeda virtual que fosse tão escassa quanto o ouro. Então inventaram o Bitcoin em 2008, você tem cerca de 21 milhões de unidades que vão ser mineradas até o ano de 2142 e ela gera escassez, gera reserva de valor e gera uma moeda que pode ficar na minha custódia, não precisa ter um intermediário no meio. Eu sou o dono do Bitcoin e eu faço com esse Bitcoin o que eu quiser. Então ela é muito similar ao ouro, só que é uma moeda que funciona 100% na internet. Hoje, todo o dinheiro que você utiliza, transferências que você faz, é tudo 100% na internet. Você pega muito pouco dinheiro físico. Então a gente tende a ter cada vez mais a evolução do dinheiro funcionar somente na internet e não existir fisicamente. Esse negócio de minerar Bitcoin, cara, tem gente que acha que é tipo um Minecraft. Tá? Cara, é o seguinte, o Bitcoin tem a tecnologia, me dá uma caneta aí. O Bitcoin tem a tecnologia, explicando rapidamente, chamada de blockchain. Tentaram criar criptomoedas em 1970 e pouco, tentaram criar criptomoedas em 1996, tentaram várias e várias vezes e nenhuma deu certo. Por quê? Porque elas não tinham, tudo que está na internet você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, então você copia e cola. Então eu pego uma caneta, Ctrl+C, Ctrl+V, eu tenho 1000 canetas e eu saio pagando todo mundo. Só que com Bitcoin criaram um negócio chamado de blockchain, é a cadeia de blocos. Ou seja, funciona como se fosse um vagão de trem. A cada 10 minutos sai um bloco e esse bloco carrega as informações de todas as transações que acontecem no Bitcoin. Então, se você está aqui, você é esse aqui e eu sou esse aqui.
Eu sou a pessoa A, você é a pessoa B. E eu quero te transferir um Bitcoin. Eu mando um Bitcoin, a pessoa A mandou um Bitcoin para a pessoa B. Aí entra aqui no bloco, olha, a pessoa A mandou para a pessoa B um Bitcoin. Todas as transações durante 10 minutos são cadastradas dentro desse bloco. Tem milhares de computadores ligados nessa rede, né? Eu posso ter um computador, ele pode ter um computador, você em casa pode ter um computador. Aqui no Brasil o custo de energia é muito alto, então as pessoas não costumam minerar, mas tem um monte de computadores ligados na rede autenticando essas transações. Bingo, foi autenticada, foi para o bloco. Esse bloco você consegue visualizar toda a história do Bitcoin através desses blocos, né? O bloco vem de 2010, desde a primeira transação até hoje, e aí você consegue visualizar lá todas as transações. E esse aqui é como se fosse um livro razão, né? Ele mostra, ó, a pessoa A mandou para B um Bitcoin. E aí você já mandou esse Bitcoin, você não tem como copiar e colar. Então, a blockchain foi a tecnologia revolucionadora por trás do Bitcoin e é a tecnologia que está em todas as outras criptomoedas. A gente tem mais de 10 mil outras criptomoedas, mas tudo baseado no blockchain, que foi essa invenção que o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é esse cara, é um grupo de pessoas e tudo mais, que criou. Então a gente tem todas as transações, a cada 10 minutos sai um bloco e é assim que a gente consegue cadastrar as nossas autenticações na rede. Beleza. Aí o cara que quer comprar um Bitcoin, o que ele faz? Tem milhares de corretoras, tem corretora no Brasil, corretora lá fora, tem milhares de corretoras. Você abre uma conta na corretora, dura cerca de 3 minutos para você abrir, é muito simples. E aí você vai ter o seu dinheiro no banco, você tem R$100 na sua conta bancária. Você transfere para a conta bancária da corretora, aqui a corretora vai creditar lá R$100 e aí você vai abrir, eles vão ter uma lista de mais de 1.000 moedas para você comprar. E você usa esses R$100 para comprar alguma das moedas que você tem interesse. E agora é que vem a parte que o pessoal que me acompanha gosta. Aonde comprar e aonde vender. Isso tudo está relacionado com a análise técnica que você usa, né? Como é que você analisa o gráfico para definir uma entrada? Eu utilizo muito análise técnica no mundo cripto e o mais legal do mundo cripto é o seguinte, o mundo cripto não para, então ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, então você está dia e noite, madrugada, o mercado está sempre oscilando. Então eu uso análise técnica para você conseguir identificar os melhores pontos de compra, conseguir identificar quais são o momento que a galera está em pânico, está querendo vender, porque é um ativo muito volátil. Então muitas pessoas novas entram, começou a cair muito, só que isso, o que muitos veem como pânico, veem como desespero, a gente vê como oportunidade. E a gente usa algumas estratégias para operar em cima do mundo cripto. Conta aí, cara, uma das estratégias que você mais gosta de utilizar no mundo cripto através da análise gráfica, que você curte? Bom, a gente entende que uma tendência nítida de alta é formada por topos e fundos ascendentes, né? Eu gosto sempre de tentar buscar os movimentos de fundo e aí eu uso estratégias como o quê? Por exemplo, gosto muito de buscar bases de preço, né? A gente sabe que depois de uma grande movimentação de alta, a gente sempre volta para encontrar uma base de preço. A gente teve uma grande movimentação de alta, volta para encontrar uma base de preço. Então, o que eu utilizo nesses movimentos aqui para tentar encontrar essas bases? Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, aqui a gente está no tempo gráfico semanal. Eu sei que esse movimento aqui foi grande o suficiente para eu criar uma base de preço e ter continuidade de alta. E aí o que eu faço? Abre aí o tempo gráfico diário, bota no de um dia. E aí eu vejo no tempo gráfico diário a gente formar um pivô de alta, né? A gente forma uma base de preço, forma um topo, a gente forma uma base de preço, um topo descendente. Quando a gente começar a inverter, quando a gente inverter no tempo gráfico diário, significa que a gente formou a base de preço no tempo gráfico semanal. É sempre uma escadinha assim, os tempos gráficos eles são fractais. Então eu gosto de pegar esses movimentos não só de queda, quando a gente tem um volume, um clímax no volume que gera um movimento exaustivo e um pivô de alta no tempo gráfico diário para que mostra que a gente possivelmente tem uma continuidade no semanal. Então quando a gente tem esse tipo de movimentação, esse tipo de correção, eu gosto muito de entrar com posições de swing para tentar surfar uma movimentação de alta que vem pós pivô de alta do diário que forma uma base de preço no semanal. Show, então o que você faz é ver uma movimentação de alta, quando o mercado dá um recuo e encontra uma base de preço ali, um pullback, uma situação onde ele segura um pivô de alta, um fundo ascendente, você vai lá e se posiciona para uma posição de swing trade. Para quem não sabe, swing trade é um trade que dura algumas semanas. Quem é day trader pode fazer trade em cripto? Pode fazer, assim, a gente tem uma extrema volatilidade no mundo cripto, né? O mundo cripto é muito mais volátil do que o mercado tradicional. Pensa só, como se o Vasco estivesse jogando contra o Barcelona. Se esse jogo tivesse 10 minutos, quanto é que o Vasco ia perder do Barcelona?
1-0. Agora você bota esse jogo tendo 4 horas. Quanto mais tempo de exposição, maiores oportunidades para quem é eficiente, quem sabe as técnicas, conseguir fazer gol. Então a gente consegue ter muito mais possibilidades de fazer trade no mundo cripto porque tem mais volatilidade. Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender como é que funciona essa movimentação de preço. Sempre que as pessoas tendem a ficar desesperadas, assim, no mundo cripto a gente tem movimentos muito grandes, muito bruscos, tem quedas de 20%, 30%, as pessoas tendem a ficar desesperadas nesse movimento. Só que esse movimento tem alguns pontos interessantes, como um clímax no volume. Clímax no volume é quando você tem um volume ascendente e depois um grande pico de volume durante um movimento de queda. Isso significa que a força que está vendendo, a força vendedora, ela está ficando exaustiva, ela já não tem mais impulso para continuar aquele movimento de queda. E aí eu tendo a comprar nesses movimentos de pânico, movimentos de pico, para surfar uma possibilidade de um swing trade. Top. Isso é uma coisa importante porque às vezes as pessoas ficam só focadas em estratégia. E a gente sabe que no mundo financeiro a mentalidade é algo fundamental. Como é que você lida com a parte de emocional do trade? Tem 2 pontos que eu olho bastante no gráfico, assim. O que te dá oportunidade de entradas? É euforia e pânico. São as 2 mentalidades que você tem que entender. Se você conseguir enxergar euforia no gráfico, se você conseguir enxergar pânico no gráfico, são possibilidades que você tem para fazer trade. Então, no movimento de pico de alta, o Bitcoin começou a explodir muito, todo mundo achando, agora vai para a lua, Bitcoin não vai parar de subir. Você começa a gerar um movimento eufórico. O que você tem que fazer? Tem que pensar em, tá todo mundo com uma euforia muito grande nesse movimento, é melhor eu tirar um pouco da minha posição, realizar um pouco lucro. E aí você tem, quando vai encontrar uma base de preço, quando você vem corrigir nos tempos gráficos maiores, o pessoal começa a ficar com pânico. O que está acontecendo? O Bitcoin vai a zero e tudo mais. É tudo muito impulsivo. As pessoas que operam no mundo cripto são muito impulsivas. Então você conseguir enxergar esses movimentos e usar alguns indicadores, tem alguns indicadores que a gente pode utilizar para ter mais informações sobre esses sentimentos, é sempre muito bom. Cara, que top. E como é que você se sente sendo um cara muito lucrativo no mercado de cripto, mas em FIFA Acabou de perder 4 partidas. Eu tô no negativo, mas ele perdeu as últimas 4, tá? Diego perdeu 3.500 reais no Fifinha pra mim. Já recuperei 350. Hoje. Show de bola. Topzera, mano. Obrigado por ter aparecido aí. Prazer, tamo junto. E se você quiser aprender mais sobre criptomoedas, acompanhe o Diego Velasco, que vai ser muito top. Valeu!